fale com você nessa noite, amém? Espírito Santo de Deus, nós oramos a Deus nessa noite para que sejamos ministrados através da Tua palavra e a nossa mente seja renovada em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, nós, quantos aqui têm sonhos na sua vida? Aleluia. Mas muitas vezes, talvez você tenha até sonhos novos, mas talvez no decorrer da sua vida, alguns desses sonhos, eles foram perdendo brilho, e alguns talvez até se apagaram. Mas quando Deus nos dá um sonho, nós precisamos crer que os sonhos de Deus não morrem. Nós podemos até em algum momento esquecer dos nossos sonhos, porque não se realizaram da forma como nós gostaríamos, ou no tempo em que nós esperávamos. Mas uma coisa é fato, Deus, Ele não se esquece dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Quantos dizem amém por isso? Então, eu me lembro, muitas vezes se apagam. Eu não sou um churrasqueiro muito bom. Aliás, eu nem sou churrasqueiro. Eu sei comer carne, isso com certeza. Às vezes que eu tentei me arriscar no churrasco, eu queimei até espetinho, irmãos, vê se pode. Mas eu sou muito observador. Eu me lembro certa vez, muitos anos, eu era solteiro ainda, nós estávamos na praia e fizemos um churrasco, e aí depois fomos para a praia, e aí quando nós voltamos, falaram, vamos fazer outro churrasco. E aí naquela época, a gente usava álcool, né? Aquele álcool líquido, podia vender ainda. E eu falei, eu vou lá comprar álcool, porque o álcool acabou. Aí, meu amigo falou assim, não precisa. Eu falei, não, mas não tem mais fogo, só tem cinza lá. Ele falou, não, a cinza está por cima, mas embaixo está cheio de brasa ainda. E o fogo vai acender. Eu falei, não vai. Ele falou, vai. E aí, ele pegou e ele agitou, espivetou ali aquela cinza, né, abanou um pouco, espivetou para que a cinza caísse na gavetinha e tudo mais. De repente começou a aparecer uma brasa, e ele começou a espivetar e de repente apareceu o fogo. Eu fiquei impressionado. Então veja, algo que aparentemente estava apagado aos olhos naturais. E eu falei, isso não vai acender. Mas ele foi lá, ele removeu aquelas cinzas, e ao remover aquelas cinzas, ele espivetou, algumas brasas estavam num canto, ele juntou as brasas, e quando ele juntou as brasas, ele abanou, e quando ele abanou, o fogo veio. Então veja, talvez você pode até achar que alguns sonhos, você talvez nem se lembre mais, e quando você olha, você nem consegue enxergar mais, porque ele está repleto de cinzas. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai remover essas cinzas, e essas brasas, elas vão receber o abanar de Deus, o fôlego de vida de Deus, e o fogo vai se acender mais uma vez. Quantos creem nisso? Sabe que o fato porque é fato que às vezes nós estamos cheios de expectativas, cheios de sonhos, e às vezes é fato que o fogo na nossa vida diminui, sim ou não? Mas o fato do fogo ter diminuído não significa que ele acabou. O fato de você estar desanimado, o fato de você estar desmotivado, não quer dizer que o fogo se apagou. O Senhor, Ele vai te abanar, vai jogar um fôlego divino, e esse fogo vai ser completamente restaurado. Quantos creem nisso? Sabe, então às vezes é fato que às vezes nós temos planos, projetos e tantas coisas, e parece que não aconteceram, e às vezes nós até engavetamos esses planos, mas o Senhor não esqueceu de cada um deles. Aquilo que faz parte do propósito de Deus, o Senhor não esqueceu. E esses são os dias em que Ele vai abanar, vai soprar, e o fogo vai se acender. Quantos creem nisso? Então veja, é fato que nós às vezes animamos, mas quando nós temos paixão, fala assim, paixão. Tudo que nós fazemos com paixão, nós fazemos com intensidade. Nós não medimos esforços.
Quando nós estamos apaixonados de fato, nós simplesmente fazemos aquilo que na normalidade nós não faríamos. Na normalidade nós não faríamos. Eu sempre gosto de dar exemplo de casados. Antes de casar, que eles estão completamente apaixonados, eles estão noivos, eles têm uma intensidade um para com o outro, em todas as áreas, em cada quadrante da sua vida, há uma paixão, há uma intensidade. O camarada não mede mais esforços. Ele investe, por quê? Porque está apaixonado. Quando é noivo, ele leva para almoçar, para jantar, e vai ao cinema. As irmãs concordam, sim ou não? E é uma intensidade constante, mas depois que casa, fala, vamos no cinema, pô, mas eu assino Netflix, para quê? Né? Vamos sair para jantar? Ah, não, faz um miojinho, tá bom, né? Minha esposa está amarrado. Então, mas veja, muitas vezes isso acontece, por quê? Porque não está fazendo a coisa com paixão, mas quando você está com paixão, você tem desfrute. A paixão faz com que você desfrute. Então, eu e você, nós precisamos sermos homens e mulheres intencionais, apaixonados em cada quadrante da nossa vida, seja no casamento, seja com seus filhos, seja no seu trabalho, né? Seja nas viagens. Sabe, eu era um cara que eu não conseguia ter paixão por viagem. Acho que quando eu era solteiro eu tinha viajado tanto, que eu não queria mais viajar com a família, eu queria só ficar em casa. Só que minha esposa era muito importante para ela. E eu falei, então eu vou. Mas eu não ia com o coração. Eu ia preocupado. Antes, quando eu era solteiro, eu queria só desfrutar das viagens. Mas depois que eu casei, depois que eu tive filhos, eu não conseguia mais desfrutar das viagens. Por quê? Porque eu estava preocupado com tantas outras coisas, e eu ficava preocupado, aí faltava paixão na viagem, porque eu estava com o coração em outro lugar, eu estava com o coração no trabalho, como que ia pagar as contas e tudo mais. Mas um dia, então toda vez que ia viajar era um problema. Um dia eu falei, eu preciso renovar minha mente e voltar a desfrutar da mesma forma como eu desfrutava quando eu era solteiro. E essas preocupações dessas coisas, eu falei, o Senhor vai cuidar. Irmãos, é impressionante. Todas as vezes que eu vou viajar com a minha esposa, que eu vou viajar com os meus filhos, e que eu falo, vou investir, esse é o tempo de descanso. É impressionante. Todas as vezes que eu vou viajar, o Senhor sempre envia uns pedidos que eu nem estava esperando. Eu vendo mais do que quando eu estava aqui preocupado. A minha esposa, vamos viajar. Mas por que isso? É você ser intenso, e as demais coisas o Senhor vai cuidar, Ele vai ajustando. Mas às vezes nós estamos tão preocupados, porque nós ficamos no centro de nós mesmos, que não conseguimos desfrutar e colocar o coração, a paixão, naquilo que nós fazemos. Em todo momento, nós temos que fazer para o Senhor, trabalhar para o Senhor, o casamento é para o Senhor, os filhos são herança do Senhor nas nossas vidas. Então nós precisamos ter essa paixão. Sabe, se você não tem mais essa paixão, se você não tem mais esse zelo por aquilo que Deus te deu, eu quero te dizer que essa noite o Senhor vai abanar, para que esse fogo possa reacender mais uma vez no seu coração. Então veja, tem um livro na Bíblia, não sei se você sabe, que é Lamentações. O nome já fala por si muitas coisas. Está se lamentando por um período. Então está lá, tem Jeremias, depois tem Lamentações de Jeremias. Imagina o camarada escreve um livro, mas depois ele escreve um livro só para falar das lamentações. Mas tem coisas que, no meio das lamentações, eu e você, nós precisamos fazer escolhas. Precisamos fazer escolhas. Porque tem pessoas que no meio da lamentação, elas só sabem murmurar, elas só sabem criticar,
elas só sabem, chega uma hora que elas param de orar para si mesmas, porque não aconteceu aquilo que esperava, e elas começam a criticar não a vida dela, mas também, aí começa a criticar tudo que está à sua volta. Começa a criticar do pai, da mãe, dos amigos, do trabalho, do salário, do aquilo que não aconteceu, reclama até daquilo que aconteceu de bom, porque se torna um estilo de vida. Mas no meio dos percalços da vida, no meio das lamentações, das tribulações, nós que somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter um espírito que olha para o Senhor, um espírito que simplesmente decide olhar para Cristo. Amém? Projeta para mim Lamentações 3, a partir do verso 20. Olha o que diz o texto. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Está em crise, conta do povo. 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então veja, em momentos em que você está abatido, está fraco, o fogo se apagou, se você continuar olhando para as crises e para os problemas, né, você vai só botar uma lupa nesses problemas e só vai aumentar os problemas. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que eu e você precisamos trazer à memória aquilo que dá esperança. O que nos dá esperança? Aquilo que Deus já falou com você, aquilo que Deus prometeu, aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Essas são as verdades. Não é porque muitas vezes, por alguma questão, eu estava fraco na fé, eu fiz alguma besteira, alguma bobagem, que acabou. Não. Eu preciso trazer à memória aquilo que me fortalece. E o que me fortalece é a palavra de Deus. O que me fortalece é a vida de Deus. Porque se eu olhar só para mim, talvez eu fique esmurecido. Mas quando eu olho para a palavra de Deus e trago à memória aquilo que me dá esperança, queridos, isso muda. Vamos ler o 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deixa eu te falar, não importa o que você fez, o que você tenha feito, porque o papel do diabo muitas vezes é acusar a mim e a você, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, diz a palavra de Deus. O Senhor é fiel contigo. O fato de você estar apagado, de você estar se sentindo acusado, isso não muda nada o amor de Deus em relação a você. Isso não muda nada a fidelidade de Deus para com você. Quantos estão compreendendo? Então nós precisamos olhar para Cristo, para que esse fogo, para que essa paixão não se apague. Agora veja, o que me impede de receber? Essa é uma boa pergunta. O que nos impede muitas vezes de receber e de fluir, de conquistar? Deixa eu te falar o que impede. É a passividade. Fale assim comigo, passividade. A passividade é algo terrível na vida do crente. Terrível na vida do cristão. Porque em algum momento, quando você se torna um homem ou uma mulher passiva, um jovem passivo, isso faz com que você fique paralisado. A falta de atitude te impede de conquistar coisas, não somente nas questões naturais, mas também nas questões espirituais. Alguns falam assim, um cara que não tinha nada de passividade era Pedro. Pedro andou sobre as águas. Obrigado pelo amém. Mas alguns já falam assim, pastor, ele andou. Mas você reparou que depois ele afundou? Alguns gostam de falar isso. Falar, ele andou, mas depois ele afundou. Pois é, de fato ele afundou, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você que pensa assim, mas você chegou a andar? Tem uns que não andam, mas gostam de falar, afundou. Mas a grande questão é, por que ele afundou? Porque ele parou de olhar para Cristo. Mas ele teve uma ousadia tamanha, uma fé tamanha, uma proatividade, né? Quando eles falam, é um fantasma, se é o Senhor mesmo, me chama para ir ter contigo. Ele falou, então vem. Sabe, muitos falavam, vou nada, vou pisar nessa água.
Mas ele não era um cara passivo, ele era um cara que tinha atitude, botou o pé nas águas e começou a andar. Que coisa tremenda. Então não fique falando a respeito do outro, se andou, se afundou. A grande questão é, não seja passivo. Tem pessoas que falam, pastor, eu não sou passivo não, eu oro, eu insisto. Tá, deixa eu te falar um negócio, só orar também não resolve. Você precisa orar, mas você precisa ter uma atitude. Atitude. Quantos estão compreendendo? A pessoa quer restaurar o casamento. E aí ela fala, vou orar. Irmão, se você só orar e não expressar o seu amor, a sua paixão pelo cônjuge, não tem jeito. Não adianta eu falar que eu amo a minha esposa, mas se eu não tiver uma atitude de amor. Quantos estão compreendendo? Então a atitude, ela é fundamental. Ela é fundamental. Eu fico vendo essa época política. E aí temos aí muitos candidatos, mas é impressionante. Tem uns candidatos, crente vai falar, eu estou orando, é para ver se Deus coloca, mas tem outros que estão na rua pedindo voto. O que é isso? É ter atitude, tem que ter atitude. Então, isso em cada área da sua vida, você precisa orar, com certeza, não abra mão, isso é a mais importante, mas depois você precisa ter uma atitude. A atitude é que faz com que você se aproprie, a atitude é que faz com que você vença as guerras e conquiste aquilo que Deus de fato tem para você. Atitude, até para você receber uma herança, você precisa ter uma atitude, você precisa lá assinar no cartório. Hoje em dia, talvez até virtualmente, mas você precisa ter uma atitude, senão você não recebe. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Fala para a pessoa, tem uma atitude. Projeta para mim, Jeremias 29:13. Olha o que diz o texto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então veja, o que é aqui o buscar-me-eis? Está falando o quê? Ei, tem uma atitude, filho. Sai dessa passividade. Não adianta só você orar, não. Você precisa ter uma atitude de fé. Não somente espiritual, mas também natural. Mas é buscar como? É mais ou menos? Porque talvez você fale, eu estou até buscando. Pastor, o que está faltando então? Eu busco, mas não estou encontrando. Mas aqui ele fala que tem uma chave aqui. Quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe, quando você coloca o seu coração, a sua atitude muda. Quando você está com o seu coração envolvido com o seu coração, a sua postura é outra. Eu já vi alguns caras que são muito intensos no futebol. Muito intenso. E aí, o cara vai lá no estádio, ele pula, ele grita. Você vai no jogo de futebol, você pode ir na casa do seu parente, você vai ver que tem parente seu que ele briga, ele xinga, ele é um cara intenso. Por quê? Porque ele está com o coração no futebol. Ele está com o coração no time dele, então ele é intenso. Mas aí você convida ele a vir para a igreja, o que acontece? Ele fica ali. Vamos bater palma, ele não bate palma. Vamos não sei o quê. Erga suas mãos, ele não ergue. Ou se ergue, ergue assim. Você está visitando as pessoas. Por que ele tem essa atitude diferente? Porque ele não está com o coração ainda. Porque aqueles que estão com o coração no reino de Deus, aqueles que estão com o coração na obra de Deus, eles são intensos. Eles são adoradores, eles colocam o seu coração, eles não medem esforços. O cara torce para o time, irmãos, não é barato para estádio de futebol. Para você parar 1 quilômetro longe, os caras cobram 100. É assim ou não é?
R$100, pastor, era 150, mas aí porque negociou, saiu por 100, para parar na rua. E aí paga mais não sei quanto, nem sei quanto está o estádio agora, quanto está o estádio? 80, mais 80 para ficar na arquibancada. E aí eles acham tudo barato. Mas quando é alguma coisa para a obra de Deus, fala, não, aí, ó, pastor, a igreja é dinheiro. Por que pensa isso? Porque não está com o coração. Dá para compreender isso? Então veja, aqui fala quando buscar de todo o vosso coração. Isso é algo tremendo. E quando fala buscar, ou seja, quando fala buscar, não há espaço para passividade, não há. Se você é alguém passivo e quer receber, não há espaço para passividade. Você precisa ser apaixonado, você precisa ser intenso. Amém? Lá em Mateus 15, verso 8, olha o que diz. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, não adianta você só falar, você precisa aplicar o coração em tudo que você faz. Você precisa aplicar o seu coração. Não importa o que você faça no seu trabalho, se você no trabalho você não colocar o seu coração, daqui a pouco você vai estar reclamando do seu trabalho, vai estar murmurando. Se você não colocar o coração no seu casamento, você vai olhar para o seu casamento e vai achar um peso. Se você não colocar o seu coração na obra de Deus, líderes que não colocam o coração, daqui a pouco eles falam, nossa, mas toda quinta-feira, e culto todo domingo, não está mais com o coração. Quantos estão compreendendo? Agora, uma coisa é fato, irmãos. Falar, pastor, mas é difícil, né? Você viver assim apaixonado todo em qualquer momento, é difícil, concordo. Tem dias que você já acorda meio desajustado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ou sou só eu? Tem dias que você não acorda tão inspirado. Tem dias que você já vai dormir querendo que, preocupado com o próximo dia. Porque você não teve um dia muito bom, mas você já está sofrendo por antecipação pelo próximo dia. E aí é fato que nem todo dia nós acordamos animados. E parece que nesses dias tudo está contra nós. Nesses dias parece que tudo está planejando contra. Aí você acorda, tem o seu tempo, a hora que você vai olhar o seu celular, já tem uma notícia ali no seu celular, no WhatsApp, você fala aí, ó, para ajudar o dia. Você já está reclamando, algo que não foi uma boa notícia. Você estava com uma expectativa de receber uma outra notícia, mas aí você recebeu uma notícia que não era aquilo que você esperava. E aí o que acontece? Nesses dias em que as coisas não saem a bom termo, não saem da forma como você esperava, nesses dias que talvez seja um dia que você está mais aflito, que as coisas não têm cooperado como você esperava, na sua expectativa humana, natural, nesses dias você precisa fazer uma escolha. Porque em dias como esse, você vai, como homem de Deus, como mulher de Deus, você vai dar o norte. E como você dá o norte? Fazendo escolhas, escolhendo a palavra de Deus, não escolhendo a ficar à mercê das circunstâncias. Porque a normalidade, muitas vezes, nesses dias, é você estar debaixo da síndrome do Martinho da Vila. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É o Martinho da Vila? É o Zeca? Olha aí. Esse irmão sabe decor, né? Aleluia. Os irmãos se entregam nessa hora, impressionante. Mas veja, olha para cá. Então veja, mas aí você fica ali. Mas em dias como esse, você precisa fazer uma escolha. Precisa.
Projeta para mim, Salmo 118, 24. Aqui o salmista Davi, ele escreve: este é o dia em que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, aleluia. Mas veja, qual que era o contexto? Parece um contexto de bênção, mas quando ele escreve aqui, o contexto não era um contexto de bênção, era um período ruim, era um período de perseguição, é um período onde ele estava abatido emocionalmente, abatido pelas circunstâncias, desanimado, desmotivado, mas aí ele faz uma escolha. Que escolha é essa? Se fortalecer no Senhor. E ele fala o quê? Este é o dia que o Senhor fez. Ou seja, ele começa fazendo uma escolha. Você precisa acordar todos os dias fazendo uma escolha e declarando: este é o dia que o Senhor fez. Eu decido me regozijar. Eu decido, pode voltar. Eu decido me alegrar nele, em nome de Jesus. Não é circunstâncias que te definem, mas é o seu posicionamento espiritual, como uma atitude de você verbalizar aquilo que muitas vezes você nem está vendo, mas porque você crê, você traz a existência. Isso é quando você se enche de fé, não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você está declarando. Se você decide declarar e murmurar, você só vai ampliar diante dos seus olhos aquilo que você está verbalizando. Mas quando você decide se fortalecer no Senhor, quando você decide fazer uma escolha, despertando a si mesmo. O que é despertar a si mesmo? É quando você declara em alta voz, você se desperta. Você decide falar, verbalizar. É quando você fala: só estou vendo cinza, mas aí você decide falar. E quando você fala, é que nem o sopro abanando as cinzas. E quando você se posiciona, você junta as brasas e o fogo vem de novo. E aí você começa a tomar atitudes permeados de fé, não segundo as circunstâncias te forçando a ter algumas atitudes. Porque muitas vezes nós tomamos atitudes que não é posição de fé, porque nós nos sentimos encurralados. Achamos que Deus não pode fazer, aí fazemos por pressão. Escolhas por pressão, que as circunstâncias nos trazem. Mas quando você decide colocar Deus no controle, é Ele que vai te dar o norte, é Ele que te dá a direção. Amém? Então veja, projeta para mim Romanos 12, 11. Então veja, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo fala no zelo. O que é no zelo, irmãos? Na paixão. Quando você tem paixão, você tem zelo também. Ele fala para você ser o quê? Fervoroso. Porque muitas vezes, em dias que as coisas não andam muito bem, você se abate. Não tem mais fervor, não tem posicionamento, tem a passividade. Mas quando você compreende que Deus te chamou, que Deus te escolheu, essa guerra que você está passando, esse deserto, Deus não te chamou para você viver no deserto. Deserto é só um período, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Você se alegra no Senhor e fala: eu vou sair desse deserto, e você verbaliza, e você começa a marchar sentido a vitória. Você não fica mais passivo, e aí você começa a ter zelo, você começa a ter o quê? Fervor. Você fala: eu decido, é decisão, queridos. Você que decide se você vai ficar sentado no sofá, vendo televisão, depressivo. É você que define. Mas Deus está olhando e fala: o fato de você estar abatido, o fato de você estar depressivo, o fato de você estar angustiado, não quer dizer que o fogo de Deus se apagou em você. Deus só está esperando você se posicionar. Deus só está esperando você
decidir abanar, falar, Senhor, sopra o teu vento, abana essa cinza, me dá uma espivetada aqui, e hoje eu quero te espivetar, para que o fogo de Deus se acenda mais uma vez na sua vida. Você precisa decidir isso no seu coração, sair dessa passividade, sair. Então aqui ele fala aqui de fervor, sejam fervorosos, sejam intensos, faça as coisas com entusiasmo, com intensidade, não fique esperando, o que vai acontecer, o que vai acontecer, vou ficar aqui parado, com a boca escancarada, cheia de dente, às vezes está debaixo dessa síndrome também, às vezes você está aqui debaixo dessa síndrome, é uma canção também do inferno, mas você fala, eu vou ficar parado aqui, isso é do inferno, amém? Oh Deus, então veja, projeta para mim Apocalipse 3,16, Apocalipse 3,16, olha o que diz, assim, porque és morno, e nem frio, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Oh Deus, ele está falando o quê? Essa história de você ser morno não dá certo. Os antigos às vezes falavam, né? Você estava meio ruim, ouvi na internet, mas falava assim, a gente está meio ruim, toma uma água morna. Alguém já ouviu isso daí ou só não? Aí ó, já tomou. Coisa de vó. Mas por quê? Se tomar um negócio morno, o negócio não batia bem, você... Mas isso a Bíblia ensina. O Senhor ensina. Vamos para o 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha na tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amos, se pois zeloso, arrependa-te. Então diz, olha só, ele está falando assim, a questão de você ser morno não dá, você precisa ser um homem, uma mulher, um jovem intenso, fervoroso, porque senão você se acostuma com as circunstâncias, e aí é interessante que, já viu a história da rã na água? Quantos conhecem aqui? Ninguém conhece? Ninguém comeu rã aqui? Quem já comeu rã? Meu Deus, vou fazer a noite da rã. Mas olha só, olha o que acontece. Se você aquecer uma panela, deixar aquela panela fervendo, e você pegar uma rã, e jogar essa rã na água, sabe o que acontece? Ela pula, plup, ela sai pulando, ela não fica naquela água, porque a água está fervendo, a água está quente, ela não dá conta de ficar na água quente. Mas aí, o que eles fazem? Ela gosta de água geladinha. Se você pegar a rã, botar na panela com água geladinha, ela fica lá, desfrutando, passiva, tranquila. Aí você liga o fogo bem baixinho, aquela água vai aquecendo, e a hora que ela perceber que aquela água está quente, ela não dá mais conta de sair. Porque ela se tornou passiva naquelas circunstâncias, a hora que está quente, no final do processo, ela não consegue mais sair. Sabe o que é isso? Isso é a panela do mundo. Te coloca numa posição confortávelzinha, para que você permaneça, vai ficando no morninho, e aí você morre. É só uma analogia, para que você entenda que a sua passividade não te leva a você a conquistar o propósito de Deus.
Eu não estou falando aqui de salvação. Uma vez que você crê, você é salvo. Mas não quer dizer que você vai herdar o reino. Não quer dizer que você vai governar com Cristo. E eu não creio de fato que Jesus morreu naquela cruz para que nós sejamos apenas salvos. E todo homem, irmãos, tem uma questão na natureza do homem, que é a questão da conquista. Você, homem, que perdeu esse despertar de conquista, você já se tornou passivo. Você já se tornou passivo. Porque o homem ele tem essa questão da conquista, faz parte da natureza do homem. Deus colocou isso no homem. Já contei essa história aqui, mas certa vez tinha uma irmã, quando nós estávamos na Vila Mariana, nós cuidávamos de um grupo de jovens solteiros, jovens mais. E ali tinha todas as idades, de 25 anos até 70. E aí, tinha uma irmã que assim, ela sempre aparecia um irmãozinho novo, ela mostrava os 32 dentes por irmão. E aí, falava, agora é a bola da vez. Aí se tornava amiga, ia tomar café, e não sei o quê. Daqui a pouco, no meio do café, o cara falava, eu estava interessado naquela sua amiga. E aí uma vez apareceu a irmã, eu estou lá, aí eu tinha casado com a Paula, eu estou ouvindo aconselhamento. Aí eu vi falando, aí eu entrei na conversa, falei, você quer conquistar esse irmão? Falei, quero. Falei, então, mas eu acho que ele está interessado em mim. Toda semana ele me chama para um café. Falei, tá mesmo. Falei, Deus. Falei, você quer conquistar esse irmão? Quero. Falei, não é dessa forma. Essa semana, se ele te ligar, você fala assim, essa semana não dá. Ela, como que eu vou falar isso para ele? Já estava apaixonado com o coração, tudo. Eu falei, deixa eu te falar, o homem, ele foi feito, tem algo que foi instalado, que Deus instalou no software do homem, que é a questão da conquista. Todo homem, pastor, eu não tenho não, então, vamos avaliar se você é homem de fato, porque todo homem tem. Você está convocado para participar da conferência dos homens, que vai ser lá em Goiânia. Porque faz parte. O que aconteceu? Como foi o destrinchar dessa história? A irmã negou um café, negou outro café, ele começou a olhar não mais como amiga. Falou, mas o que essa irmã tem? Começou a ficar despertado. O que aconteceu? Casaram. Parou de mostrar os dentes. Aí ele foi procurar uma outra amiga para falar, acho que eu estou interessado por ela. Por quê que é isso daí? Todas as vezes o homem tem essa questão de conquista, e você tem que ter isso na sua vida. Em cada área da sua vida, você precisa decidir conquistar a sua esposa todos os dias, você precisa conquistar no seu trabalho todos os dias, você precisa conquistar nos relacionamentos com os seus filhos todos os dias. Essa é a grande conquista do homem, essa é a grande conquista que nós temos. Quantos estão compreendendo? Então nós fomos chamados para isso, fomos chamados para prosperar também. Pastor, vocês creem como se fala, na prosperidade? É lógico que eu creio, Deus é pai, Ele quer que todos os filhos prosperem. Ou que pai aqui que fala, eu quero que meu filho vive na miséria. Mas aí é muito mais fácil, porque você não tem prosperado e conquistado, você fala, não, tá ruim, mas tá bom, né, pastor? Ou seja, você está dentro da panela do mundo, e não tem renovado a sua mente para conquistar aquilo que de fato Deus tem para você. Você está lá, está aqui, está confortávelzinho, está gostosinho. Quantos estão compreendendo? Fala para o pessoal, Deus chamou para conquistar. Então veja. Mas eu e você precisamos então, dentro desse, pastor, eu perdi um pouco assim dessa paixão. Perdi, não consigo mais restaurar, não consigo mais recuperar. Sabe, durante muito tempo, as igrejas, de modo geral, e eu mesmo, lá atrás, muitos anos atrás, eu mesmo já falei isso, e era muito normal, né, quando o crente dava uma deslizada, ou alguma coisa assim, o que nós falávamos? Você precisa voltar ao primeiro amor. Não era assim, irmãos? Sim ou não? Era assim.
Fala, você esfriou porque você perdeu aquela paixão. Você precisa se apaixonar. Assim como quando você se converteu, você teve aquela intensidade, aquela paixão, você precisa voltar para esse momento. Durante muito tempo, muitas igrejas, até nós mesmos como Videira, nós falamos isso. Mas a palavra de Deus, ela é linda, maravilhosa, ela vai se renovando. Mas hoje nós entendemos, estudando de uma forma mais profunda, que o primeiro amor não foi o nosso com Deus, mas foi de Cristo para conosco. Quando nós éramos perfeitinhos, não. Quando nós éramos ainda pecadores. Esse é o verdadeiro amor. É você amar aquele que não merece. Projeta para mim. 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vai para o verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou. Então quem é que nos amou primeiro? De quem que é o primeiro amor? O primeiro amor, ele é de Cristo. O primeiro amor é de Jesus por nós. Então, quando fala que nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar a olhar para Cristo. Porque se você olhar para você mesmo, não vai achar bem algum. Mas quando você olha para o amor de Deus, e você é invadido por esse amor, aí a sua forma de enxergar, ela muda. Muda por completo. A paixão vem, porque aí você começa a perceber que você não merecia, mas a graça de Deus te alcançou. Projeta para mim Romanos 5:8. Olha o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter crido, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o grande amor, esse foi o primeiro amor. Então, o que faz com que você tenha paixão e intensidade, é o quanto você se sente amado por Deus. O quanto você se sente perdoado por Deus. Quando você olha para Cristo, você vê o quanto você é amado por Deus, o quanto você é perdoado por Deus, apesar de você ser pecador, Ele te amou primeiro, Ele decidiu, Ele deu seu único filho por amor a você. É esse fato que é a graça de Deus para as nossas vidas. É esse fato que faz a diferença de nós desfrutarmos da graça, porque nós não merecíamos de fato, aos olhos naturais, mas o amor de Deus foi tão grande para conosco, que Ele deu o seu único filho. Quantos aqui são pais? Você daria o seu filho? Muitos aqui eu sei que morreriam pelos seus filhos, mas morrer talvez seja fácil. O amor vai muito além. Você daria o seu próprio filho por aquele pecador? Talvez alguém que te incomoda muito. Alguém que fica lá jogando água no seu vidro. Pastor, por que você falou isso? Porque isso me incomoda tanto, irmãos. Eu sempre falo, os irmãos vêm com um negócio, eu falo, ele é filho de Deus, vou pregar para ele. Quantos estão compreendendo? Ai, pastor, você é carnal. Você também, está me acusando, você também é. Então veja, estou abrindo meu coração aqui, as minhas carnalidades. Mas veja, então, tem coisas, queridos, que nós precisamos, precisamos nos posicionar de fato. Projeta para mim, 2 Timóteo, projeta na NVI, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, olha o que diz: por esta razão,
pois te amoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Então veja, existem dons de Deus na sua vida. Fala assim, existem dons de Deus na minha vida. Então veja que aqui o apóstolo Paulo, ele está percebendo algo aqui na vida de Timóteo, que estava abatido, desanimado, diante das circunstâncias. Ele está falando o quê? Ei, existem dons, existem habilidades aí em você, elas estão aí em você. Talvez elas estejam meio apagadas, talvez sejam brasas que não estão tão aquecidas, mas o apóstolo Paulo aqui, ele está espivetando Timóteo, para que ele seja despertado e possa enxergar os dons, as habilidades que já foram dadas por Deus, para que ele saia da passividade e tenha uma atitude diante das circunstâncias. Então não importa, você acha que, eu não sou capaz, é quando aquelas pessoas, pastor, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pois é, você não tem um monte de coisa, mas o que você precisa ter é só uma coisa, você precisa crer. Crer. Quando você crê, você começa a sonhar, mas muitas pessoas, elas acham que o dinheiro é que vai comprar as coisas. É verdade, o dinheiro compra as coisas, mas tudo começa com crer. Eu me lembro que quando eu estava montando a empresa, eu mostrava para minha esposa, amor, olha essa máquina, queria tanto comprar essa máquina, mas eu não tenho dinheiro. E ela falava assim, então vai orar, o Senhor vai te dar. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Como é que faz isso? Mas eu saí tendo atitude, eu ligava como tivesse cheio de dinheiro, irmãos. Ligar essa máquina, um dia o cara falou, você não quer aqui ver? Ele foi tão assim, falei, vou. Fui lá ver lá, cheguei lá, tinha um monte de máquina, estava começando a empresa. E aí eu cheguei, acho que já contei essa história aqui, né? Minha esposa fala que eu estou ficando velho, que eu conto as mesmas histórias. Eu lembro que eu cheguei lá, cheio de expectativa, e aí ele olhou, eu comecei a olhar essa máquina, aquela máquina, fiquei animado. E o cara assim, você vai levar qual? Eu falei, estou querendo levar todas. E ele fala assim, então vamos fechar um preço. Eu falei, vamos fechar, mas só tem uma questão, eu não tenho dinheiro. Eu tinha um orçamento que ia passar, que ia ser o maior orçamento da minha vida. E eu falei para ele, aí eu fiquei pensando, eu acho que essa semana a prova, até eu produzir, até eu receber, foi daqui uns 3 meses eu tenho. O cara falou, mas 3 meses? 3 meses não dá. Eu falei, bom, então daqui 3 meses eu te ligo. Aí quando eu saí, estava calor demais, e eu tinha parado o carro dentro na empresa do cara, e tinha um caldo de cana do outro lado. Eu falei, rapaz, acho que vou tomar um caldo de cana ali. Ele falou, vamos lá então. Aí ele foi junto comigo, nós estamos tomando caldo de cana, e eu vi uma placa, que ele estava vendendo esse imóvel. Era lá em Santana do Parnaíba. Eu olhei, falei, rapaz, eu tenho falei, acho que essa imobiliária aí, acho que é de um amigo meu. Eu acho que eu conheço ele. Casou com uma amiga minha. Ele falou, porque era Ribeiro, né? Ele falou, quem que é? Eu falei, é o Paulo, casado com a Kátia. Aí ele falou, o Paulinho? Ele é meu advogado. Eu falei, pois é, ele é o português que não montou padaria, né? Ele falou, ele mesmo. E tá. Aí começou. O cara, pai deles, eram amigos e não sei o quê. O que aconteceu? Ele falou assim, é o seguinte, você quer essas máquinas mesmo? Então não vou vender para ninguém, daqui 3 meses elas são suas, porque aí você me paga daqui 3 meses. Quantos faliam, ô glória? Pois é, foi só a palavra liberada, o dinheiro não tinha ainda. Mas o que eu estou dizendo para você? Essa atitude fez a diferença. Quantos estão compreendendo? Eu estava orando para Deus me dar as máquinas. Eu estava orando, não tenho dinheiro, não tenho isso, mas a atitude fez com que Deus fizesse as conexões necessárias para que desembocasse num grande milagre, porque foi um grande milagre. Ele não sabe. Mas nesse processo eu vendi uma das máquinas, e com o valor de uma das máquinas eu fiquei com todas. Quantos estão compreendendo?
Então veja, paguei ele antes por quê? Porque eu vendi uma das máquinas. O que aconteceu? Eu comprei sem dinheiro. Porque eram, acho que 4 máquinas, com dinheiro de uma, eu paguei as demais. Como estão compreendendo a matemática de Deus? Não tem lógica natural e humana. Então o que fez a diferença, o que faz a diferença nas nossas vidas é a atitude. É a atitude. Então o apóstolo Paulo está aqui falando para Timóteo: ei, existe dons e habilidades dentro de você. Não seja passivo. Não fique nadando na passividade da água tranquila que o mundo tenta te colocar nessa panela, para te cozinhar sem você perceber, para se tornar alguém morno. Não seja passivo. Sabe, eu quero concluir agora. Vou contar aqui, o tempo é muito curto. Vou resumir aqui rapidamente. Talvez essa parte não seja para todos, seja para alguns. Porque talvez você fale: pastor, eu estou entendendo tudo que você está falando, mas no meu caso, acabou. No meu caso, é diferente. Meu carro acabou a esperança. Acabou. Não tem mais como reverter o cenário. Não tem mais como. Porque morreu, acabou. Eu quero contar rapidamente aqui a história de José. José é escolhido de Deus. E os irmãos conhecem Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que tem José. José era alguém diante dos seus irmãos, teve um sonho de Deus, e via todos ali, se prostrando diante dele. E o pai, ele tinha uma questão, fez uma túnica especial para o seu filho caçula. E aí, no meio desse processo, ele vai ter com os irmãos, e os irmãos tinham inveja dele. Pessoas próximas da família. Você vê que isso não acontece só na Bíblia. E aí esses irmãos decidem matá-lo. Mas aí um deles fala: não, peraí, não vamos matar não, vamos jogar ele nessa cisterna. Aí o outro fala: não, peraí, vamos vender ele como escravo. E ele é vendido como escravo. E depois que ele se torna um escravo, ele perde a sua identidade? Não, permanece com a mesma identidade de um homem de Deus. Ou seja, as circunstâncias não fez com que ele fosse conduzido por elas, mas ele sempre foi conduzido pela sua identidade, naquilo que ele cria. E assim foi indo, foi preso, tantas coisas foram acontecendo, até que o propósito de Deus pudesse cumprir na sua vida. Mas o que acontece? Depois que os irmãos vendem ele como escravo, como que um membro da família some? Aí os irmãos pegam e falam assim: olha, vamos matar ali um carneiro ali, nós sujamos a túnica dele de sangue e apresentamos para o nosso pai. E assim eles fizeram. Mas o que acontece? Jacó chora. Por quê? Porque havia perdido o filho. E Jacó, quando recebe aquela notícia da morte do seu filho, para ele ali acabou. Acabou. Era um filho que ele tinha de fato ali, a Bíblia relata, ele tinha algo especial com aquele filho. Fez uma túnica especial para aquele filho. Ele tinha um sonho, aspirações para aquele filho. Mas aí morreu, acabou. E Jacó chora, e chora muito, diz a palavra. Mas aí, passaram-se anos e anos. Ou seja, Jacó havia perdido a esperança de rever aquele filho. Não havia mais expectativa humana. O fogo havia se apagado. Mas olha só que interessante.
Projeta para mim Gênesis 46, verso 28 até o 30. Ora, Jacó enviou Judá à frente dele para ir até José, a fim de saber como ir a Gozel. Quando lá chegaram, José, com a carruagem pronta, foi a Gozel a fim de encontrar-se com Israel, o seu pai. Jacó é Israel. Assim que enviou, lançou-se ao seu encontro e, abraçando a ele, chorou longamente. Sabe, queridos, aqui, da mesma forma que ele chorou muito, porque a morte, a notícia que ele recebeu, era uma notícia de morte, onde acabou a esperança, acabou tudo. Mas passado muitos anos, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na sua vida. Passaram-se anos, Jacó já tinha muita idade. Alguns falam, mas eu já estou velho, já não sei o que, deixa para os jovens. Não, o Senhor quer cumprir as promessas que Ele deu para você. Isso é um fato. E talvez você falou, não tem mais jeito, mas acredite, não olhe pelas circunstâncias naturais, porque se Deus falou, Ele é fiel e justo para cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. E aqui relata esse grande reencontro. Mas volta no verso Gênesis 45, vamos ler o verso 25 ao 27, um pouco antes, o que acontece? É capítulo 45, verso 25. Assim partiram do Egito e voltaram a Jacó, o seu pai, na terra de Canaã. 26. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Então voltei um pouquinho antes desse reencontro. Se coloca na posição de Jacó, abatido, esperando a morte chegar. Mas ele tinha perdido todas as suas expectativas. Mas da mesma forma que lá atrás, ele recebeu uma notícia que que José estava morto. Agora ele está recebendo uma notícia de que ele está vivo. De que ele está vivo. De que aquela promessa era real. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Verso 27. Quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, o seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o seu coração, o seu espírito reviveu. O seu espírito reviveu. Porque qual era a notícia? Irmãos, era uma época de fome. Era uma época onde só o Egito havia comida. Só havia provisão no Egito. Mas aí aquele filho tão amado havia morrido. Chorou muito. Mas agora que é o cenário em que ele recebe a notícia que aquele filho não somente estava vivo, mas também tinha se tornado governador do Egito. E ele demora um pouco ali para compreender essa notícia, mas ouvir os relatos que José havia falado, e ao ver as carruagens que ele havia enviado, era um tempo de fome. José mandou as melhores carruagens para buscar o seu pai. Sabe, quando você já perdeu toda a sua expectativa, acredite, o Senhor vai mandar o melhor, para que você creia, e fique surpreso por aquilo que Deus vai fazer e está fazendo na sua vida. Essa foi
E ele olhou aquelas carruagens e falou: não, como assim mandou essas carruagens? E ele crê. Oh, como Deus é tremendo, sabe? E Deus é um Deus de geração. Deus, ele sempre nos surpreende. Havia uma promessa, mas lá atrás a promessa era que havia morrido. Mas Deus é um Deus de geração. Sabe por que nós investimos tanto nas nossas crianças? Sabe por que nós também fazemos com que elas possam ler e participar do nosso jejum? Porque Deus é um Deus de geração. Deus é um Deus que Ele crê, mas Ele não só crê, Ele prova. E aquela expectativa no coração de Jacó, de Israel, ele já estava muito velho, ele nem sonhava mais em ver o seu filho que havia morrido, mas Deus vai e surpreende ele. Projeta para mim, para nós encerrarmos, Gênesis 48, a partir do verso 8, vamos ler do 8 ao 11, olha o que diz: Israel é Jacó. Lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao seu pai: são os filhos de que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou os seus filhos para perto dele, e o seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Sabe, aquilo que talvez aparentemente até morreu para você, Deus somente não vai trazer a sua promessa, mas também vai ampliar ela, porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que não esqueceu dos seus sonhos. Talvez você possa ter esquecido, para não se frustrar, mas acredite, o Senhor, o teu Deus, Ele é fiel. Eu quero orar por você. Fique de pé onde você está, se é que você pode. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos agora. Não olhe para quem está do seu lado, mas fale com o Senhor. Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe aquilo que talvez em algum momento te frustrou, te magoou, e talvez você até deixou de crer. Mas acredite, o fato de você talvez por um período ter deixado de crer, não quer dizer que Ele esqueceu de você. Muito pelo contrário, Ele tem visto talvez as suas aflições, as suas angústias. Era um tempo de fome, era um tempo de seca, mas Ele havia preparado carruagens para que pudesse colocar Jacó numa posição de ser abençoado através das promessas de Deus. Sabe, Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele te amou primeiro. Ele deu o seu melhor para que você pudesse estar aqui hoje. Ele deu o seu único filho para que você soubesse o quanto você é amado, o quanto você é perdoado. Sabe, todos os dias de manhã decida fazer uma escolha e declarar o quanto você é amado, o quanto você é perdoado. Não é porque você é bom, mas é porque Cristo foi bom. Ele foi o Cordeiro de Deus que apagou os seus pecados, e hoje não há mais peso, não há mais condenação. Essa é a graça de Deus para aqueles que estão nele. Você é amado, você é perdoado. E Deus tem tantas coisas para você experimentar ainda.
Eu quero te dizer que os seus melhores dias ainda estão por vir, as suas melhores conquistas ainda estão por vir. Não ande abatido, não ande angustiado, mas ande como aqueles que creem, aqueles que sabem que existe uma promessa, e a melhor promessa ainda não chegou, ela está por vir diante dos seus olhos. Então somente creia. As suas melhores conquistas estão por vir, as suas melhores vendas estão por vir, a sua melhor prosperidade ainda está por vir. Creia nisso. As melhores conexões celestiais ainda estão por vir. Não ande como um abatido. O Senhor não quer que você ande vitimizado pelas circunstâncias, porque Ele não te chamou para ser vítima, Ele te chamou para ser um conquistador, Ele te chamou para ser um percursor, para ser um protagonista dentre aqueles que você tem influência. Deus te chamou para que você seja uma coluna forte, prevalecente na sua casa. Se tem parentes, se tem amigos que não se converteram, acredite, a promessa do Senhor de que você e a sua casa servirão ao Senhor, ela vai se cumprir. Não ande à mercê da sua mentalidade natural, mas ande à mercê segundo a identidade de Cristo para a sua vida. O Senhor te chamou, Ele te escolheu, apesar dos seus pecados, Ele te tirou de trás das malhadas, Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Então saiba que os melhores dias da sua vida estão por vir. Não é o cenário atual que define quem você é, não é o cenário político, não é o cenário econômico que te define. O que te define é a palavra de Deus. Ainda que nós estamos em período eleitoral, você, como homem de Deus, como mulher de Deus, não pode ser um homem passivo, morno. Não vou votar em ninguém. Isso é passividade. Depois não reclame. Você deve fazer escolha sim. Quantos estão compreendendo? Sabe, todos os dias você pode fazer a melhor escolha, que é o Senhor. Faça uma oração comigo. Fala assim: obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor me amou primeiro, dando seu único filho para morrer por mim. E hoje não há mais peso e nem condenação, porque os meus pecados foram apagados, e o Senhor não se lembra mais deles, e hoje eu sou livre para conquistar as promessas do Senhor, para minha vida, para minha casa. Eu creio que os melhores dias estão diante de mim, e debaixo da tua graça e o teu favor, eu vou viver e conquistar as tuas promessas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Creia. A essência da adoração, da essência. Aleluia. São 8h10. Podemos fazer esse louvor 2 minutos só, como nossa oração? A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. O Senhor é a nossa essência. Então decida todos os dias
declarar e verbalizar as verdades de Deus para a sua vida. Não ande vitimizado, não ande abatido, mas declare as promessas de Deus, porque os melhores dias, as melhores conquistas estão por vir em nome do Senhor Jesus, amém? E antes de ir, não vá embora sem adquirir o livro. Se você não adquirir hoje, eu vou enviar lá para Santo André, amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Faça a sua inscrição do encontro com Deus, amém? Não esqueça de fazer a sua inscrição do encontro com Deus, nos dias 28, 29 e 30, 27, 28 e 29, teremos o maior encontro com Deus que nós tivemos até hoje, amém? Aleluia, estamos encerrados em nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós podemos acender a luz. E você que está nos visitando, não me deixe sozinho no café semana que vem, às 17h30, hein?